desse Jesus, deste Deus com os irmãos hoje, né? Então, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Marins, externe meus agradecimentos a ele por permitir que nós viéssemos, ao meu amigo o Adilson, que me convidou, o pastor Bernardes, enfim, todos os irmãos que eu estou vendo, o William, um amigo nosso, que veio aí hoje para nos ouvir, e aí a gente fica igual o rei, como é que é? O Belsazar, batia as pernas lá, fico daquele jeito agora, né? Grandes pregadores que temos aqui no plenário hoje. Vamos ler, amados, a palavra no livro de Josué, capítulo de número 14, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem muito simples, objetiva, não serei demorado, e eu quero orar por você ao final desta mensagem, e eu creio que você vai sair daqui dando glória hoje, porque você vai receber algo poderoso de Deus na tua vida. Versículo de número 6, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. No capítulo 15, o versículo 14, a palavra diz assim: E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos irmãos, nós conhecemos muito o personagem Calebe, por ter sido ele um dos 2 que saíram do Egito e que conseguiram adentrar a terra da promessa em Canaã. Somente ele e Josué. Somente os 2, de todos os remanescentes com idade de guerra para cima, pereceram. Mas somente os 2 conseguiram alcançar
a vitória de Deus e adentrar a terra. O texto desta noite, ele nos fala em pelo menos 3 situações sobre perseverança. Fala aqui o personagem principal desse capítulo, que é o nosso irmão Caleb. Ele perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. E eu quero falar nesta noite sobre a bênção da perseverança. A bênção daquele que persevera, daquele que acredita, daquele que quando Deus fala algo para ele, ele toma posse e independentemente do tempo que se passa, ele aguarda a sua vitória Senhor. Foi isso que aconteceu com este servo do Senhor, o Caleb. Se nós lermos o capítulo 13 do livro de Números, a Bíblia vai nos falar do dia em que Moisés, ele recruta 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, para que fossem espiar a terra, que fossem fazer uma análise, que fossem fazer uma visita à terra que Deus havia prometido a eles. E entre esses 12 homens, da tribo de Judá, ele escolhe a Caleb. E Caleb, então, juntamente com os demais espias, vão até os montes, e lá dos montes eles observam a terra prometida, a terra que Deus havia dito a Moisés, que era uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra com muitas qualidades, com muitas propriedades, e que traria grandes benefícios ao povo de Deus. Mas quando eles chegam no topo dos montes e olham para a terra, eles passam a observar que a terra realmente era uma terra proveitosa, era uma terra produtiva. Diz o texto, amados, que os cachos de uvas que eram produzidos lá precisavam de 2 homens para carregar. Agora imagine você, um cacho de uva, que você hoje, a gente pega um cacho de uva, segura na palma da mão, mas naquela situação o texto bíblico diz que precisava de 2 homens para carregar um único cacho de uva. Para você ver que tipo de terra era essa. Era uma terra especial. Era uma terra realmente maravilhosa. Porém, amados, havia nessa terra homens diferentes também. Assim como os cachos de uvas eram grandes, os homens também eram grandes. Haviam ali os descendentes, os filhos de Anak. Anak, irmãos, era uma geração de pessoas, era uma qualidade de pessoas diferenciada. Eles eram gigantes, eles eram gigantescos mesmos. O texto bíblico diz que eles mediam aproximadamente 2,85 metros de altura. Então hoje, quando nós vemos um homem, uma mulher, um ser humano de 2 metros de altura, nós já achamos essa pessoa grande. Ele já é uma pessoa que se destaca no meio dos outros, no meio dos demais. Quando você chegar num plenário, pode estar num plenário lotado, chegar aqui uma pessoa com 2 metros de altura e desfilar nesse corredor, todos os olhos vão se voltar para essa pessoa, ela vai chamar a atenção. Agora imagine uma pessoa com quase 3 metros de altura. E não era era uma geração de pessoas. Era um grupo de pessoas. Eram pessoas que dominavam uma região. E esses homens, eles eram, além de grandes, eles eram tão amedrontadores pelo seu porte físico, que quando eles observam e retornam até onde está Moisés para passarem o relatório, 10 espias, 10 dos 12, dão um relatório contrário. Eles dizem: Moisés, a terra é boa, a terra é produtiva, nós vimos coisas maravilhosas. Realmente a terra é uma terra que emana leite e mel. Porém, existe um obstáculo lá. Nós não vamos conseguir entrar nessa terra. E Moisés pergunta o porquê. E eles não respondem a Moisés. Lá tem uma classe de pessoas que são gigantescas. Eles são tão grandes e tão fortes
que nós parecemos aos olhos deles como gafanhoto. Nós parecemos aos olhos deles como insetos. Eles são tão fortes que se nós formos lá, eles vão nos esmagar com os pés, porque a gente mata inseto com o pé. Não é verdade, irmão? Dificilmente nós pegamos um besouro, uma barata, um inseto para matar com a mão. Ninguém faz isso. Mas com os insetos, uma aranha, alguma coisa, ou você tira um calçado do pé para bater nele, ou pega um objeto, ou você vai com o pé para matar esse inseto. E aí eles disseram que se eles adentram a terra, aqueles homens, aqueles gigantes poderiam fazer a mesma coisa com eles. E aí então, no meio dos 12, 10 são contrários, dá um parecer contrário. Não devemos ir. Porém, 2 homens olham para o Moisés e dizem: Moisés, os homens são grandes, os homens são fortes, eles são realmente amedrontadores. Porém, nós temos uma palavra, Moisés, que Deus deu para nós lá quando estávamos no Egito. Deus disse para nós: saia daqui do Egito, vai para uma terra que emana leite e mel, toma posse dela, que eu vou dar essa terra em herança a vocês. E aí eles disseram: pode ter gigante lá, Moisés. Os homens podem ser amedrontadores, eles podem ser um obstáculo a nós. Mas se Deus falou que vai dar a terra, o gigante vai cair por terra. E nós vamos tomar posse da terra, em nome de Jesus. Aleluia. Aonde eu quero chegar com essa narrativa, querido? Eu estou querendo dizer que o dia que você aceitou a Jesus como teu Salvador, você passou a ser herdeiro das promessas de Deus expostas na Bíblia. E Deus fala na sua palavra que Ele é o Deus que sara. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Senhor Jeová, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Agora, você pode estar passando por um problema de enfermidade há muito tempo. Quem sabe já apareceram na sua vida alguém como os 10 espias, dizendo: olha, não tem mais jeito mesmo, eu tenho um parente que teve esse mesmo tipo de doença e morreu com esse problema. Quem sabe você está sendo desanimado pelos exames médicos que você faz. Esta enfermidade se apresenta como um gigante, mas eu estou dizendo para ti que, como herdeiro de uma promessa, o Senhor que te sara, Ele está aqui nesta noite, e gigante cai por terra em nome do Senhor Jesus. Quem crê nesta palavra pode glorificar o nome do Senhor? Então observe, queridos, que no meio de toda esta situação, eles então partem em direção à terra, tomam posse da terra, expelem dali aqueles gigantes. Porém, diz o texto, irmãos, bíblico, que eles exterminaram os gigantes. Mas lá em Hebrom, permaneceram 3 desses gigantes. Não foram todos exterminados. Não obedeceram à risca ao mandato de Deus. Quando não se obedece o mandato de Deus à risca, irmãos, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo se levantar contra nós lá na frente. Nós abrimos uma brecha. E esse texto nos mostra isso lá no livro dos Reis. Quando o Davi, vai lutar contra um gigante chamado Filisteu. Quem era aquele gigante? Descendente de Anak, descendente de Sesai, Aimã e Talmai. Se eles estivessem matado todos os gigantes, não ficava ninguém para fazer aquela geração de gigantes perdurarem. Como eles desobedeceram a palavra de Deus, lá na frente levantou um gigante diante de Davi, para afrontar o povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não exterminamos todos os gigantes da nossa vida. Deixamos alguma raizinha do gigante aí. E depois de muito tempo, ele se levanta lá na frente para te afrontar, para olhar na tua face e dizer e tentar te envergonhar e te humilhar. Mas eu te convido hoje a fazer como fez Davi. Ei, gigante, tu vem a mim com as tuas armas de guerra, mas eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí sim, meu irmão, o gigante cai por terra mais uma vez e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida.
Agora entenda uma coisa. Passa-se os anos, chegam à terra. O que é, irmãos, que Deus fala para Calebe e Josué através da vida de Moisés? Deus usa Moisés e diz o seguinte: quando nós tomarmos posse da terra, a terra que você, Josué, pisou será tua, e a terra que você pisou, Calebe, também será tua por herança. A promessa foi feita para os dois. A promessa foi feita para os dois, para os únicos dois que tiveram coragem de encarar os gigantes. Agora observe, queridos, eles saem, fazem a trajetória, fazem a viagem, vencem o deserto, vencem os obstáculos, passam o rio Jordão na sua cheia, chegam do outro lado, cantam o hino da vitória, recebem bênção, e começa então Josué gozar das suas terras, e o Calebe ficou lá, irmãos. O Calebe ficou lá no canto, ficou esquecido pelo próprio companheiro, pelo próprio amigo. Ele ficou esquecido pelo seu amigo Josué. A promessa de Deus através de Moisés na vida deles era que Josué ficasse com uma terra e Calebe ficasse com a outra. Josué toma posse da terra, mas não dá a porção que cabia a Calebe. E aí então Calebe, irmãos, não murmurou. Calebe não fez reuniãozinha de grupo. Calebe não foi murmurar com ninguém, não foi fazer visita e tentar montar uma situação para puxar o tapete lá do Josué. Ele não fez nada disso, ele não ficou acusando Josué. Ele esperou, irmãos. Quando Deus faz a promessa para ele, ele tinha 40 anos de idade. Ele era ainda um homem jovem, ele era um homem com muita saúde, com muito vigor. Passa-se 45 anos da promessa. 45 anos, passa-se do dia da promessa. E aí então, quando completa 45 anos, ele vai até o Josué e diz: Josué, Deus falou comigo e falou com vocês através do servo dele Moisés. Ele prometeu a mim e a você. Você tomou posse da tua, agora eu quero a minha parte. Eu quero Hebrom, porque o Senhor disse que vai me dar Hebrom. E tem um porém. Tem gigante ainda morando lá na terra que eu vou assumir. Mas se Deus falou comigo que eu posso tomar posse, eu mesmo com 85 anos, tenho força, tenho vigor, a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás eu tenho hoje. Eu vou botar aquele gigante para correr, eu vou ser vitorioso, porque eu sei que Deus está comigo e o Senhor é maravilhoso na minha vida. Ele é o Deus do impossível. Sou um velhinho de 85 anos, mas se Deus for comigo, o gigante vai fugir, porque a promessa é de Deus na minha vida. Amados, entenda uma coisa, você tem uma promessa de Deus. Deus já falou com você, que Deus vai fazer algo na tua vida, que Deus vai salvar na tua família, que Deus vai curar, que Deus vai te levantar como pregador, que Deus vai te levantar como um profeta, que Deus vai te levantar como uma cantora, como um cantor, que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. E os anos passaram, já fazem anos que essa promessa se passou. Quem sabe você já ouviu tantas palavras proféticas e parece que nenhuma delas se cumpre. Eu quero te dizer uma coisa, que se você se portar hoje como se portou Calebe, Calebe perseverou em seguir ao Senhor. Eu vou segui-lo, eu vou servi-lo. Eu não estou preocupado se já cumpriu hoje, se cumpriu amanhã. Eu sei que no tempo de Deus a minha vitória chega. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão. Pode passar o tempo que for, mas se foi Deus quem prometeu, a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Deus fez na vida de Calebe, amados. Deus fez com que Calebe, ele entendesse que Deus ia trabalhar a seu favor. Ele entendeu que Deus ia mover os céus, ia mover a terra, que Deus ia mover todas as circunstâncias, as situações, para que ele pudesse tomar posse daquilo que Deus entregou a ele.
E aí então Josué disse: a terra a partir de hoje é tua, a terra é sua. E aí então ele, aquele velhinho de 85 anos, vai para a terra prometida dele. E lá no capítulo de número 15, que nós lemos no versículo 14, diz que expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, os 3 gigantes que ainda restavam. Tinha Sesai, tinha Aimã e tinha o Talmai. Todos eles eram gerados de Anak, todos eles eram gigantes, mas ele foi lá e botou todos eles para correr. Eu estou dizendo que em nome de Jesus, os gigantes que se levantaram contra você, os gigantes da tua vida, hoje vão partir em retirada também, porque nós vamos contra eles em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui para profetizar isso sobre a tua vida. Eu vim aqui para dizer que a tua história, ela não terminou, que a tua história continua sendo escrita. Ela está sendo escrita por Deus. Eu vim aqui para dizer para você que o gigante que tem te amedrontado e te afrontado não é nada perante o Deus do impossível. Ele é muito para mim, é muito para você, mas para Deus pode ser o gigante que for, não passa de uma formiga. O nosso Deus é um Deus que esmiuça a penha. O nosso Deus, meu irmão, é um Deus que abre o mar. O nosso Deus é um Deus que faz o sol parar. O nosso Deus é um Deus que entra na fornalha ardente com os seus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que muda a circunstância da história para que você possa ser beneficiado por ela. O nosso Deus é um Deus que entra onde homem nenhum pode entrar. O nosso Deus é um Deus que toca onde homem nenhum pode tocar. O nosso Deus é um Deus que faz aquilo que homens não podem fazer. O nosso Deus é um Deus que fala aquilo que homem não pode falar. O nosso Deus é um Deus que cura aquilo que o médico não pode curar. O nosso Deus é um Deus que expulsa demônios que homens não podem expulsar. O nosso Deus é um Deus que faz obra acontecer, porque Ele é o Senhor, e como Senhor da nossa vida, Ele está presente aqui para que a vitória seja nossa em nome de Jesus. Eu estou me lembrando, amados, de situações que ocorrem nas nossas vidas e que nós não entendemos e ficamos amedrontados, cabisbaixos, entristecidos com os fatos. Eu me lembro no início do 2º semestre do ano passado, do ano de 2014, eu sou professor do PSS, e é aquela luta. O professor do PSS é uma profissão insegura, não é? Você está com aula hoje, amanhã pode não estar mais. Se chega um professor concursado de outro município, pega as suas aulas e você fica sem as suas aulas. E eu estava trabalhando lá na cidade de Ribeirão do Pinhal, dando aulas, prestando serviço na igreja, trabalhando, e surgiu uma oportunidade para mim, irmãos, trabalhar numa unidade federal do SESI e do Senai, do SESI. E eu fui fazer a prova seletiva. E quando fiz a prova seletiva, eu fui classificado e fui para a entrevista. Fomos para a entrevista, eu e alguns outros colegas que também tinham feito lá o teste seletivo. E sabe quando você sai com aquela convicção de que o emprego é teu, que você agradou a equipe que te entrevistou, que você se deu bem, você se expressou bem, não tremeu, não gaguejou, não teve nada disso, irmão. Correu tudo maravilhosamente bem. E passado alguns dias, eles iam dar a resposta e um moço ligou. E enquanto eu fazia a entrevista, irmãos, eu me lembro que o entrevistador, ele me perguntou por diversas vezes como que eu lidava com documentos. Como que você lida com documentos? Como que você cuida de documentos? E eu dizia para ele, eu sou muito cuidadoso, eu procuro ser organizado, eu procuro cuidar bem das coisas e tal. Passou, fez outras perguntas, de novo ele fez a mesma pergunta, como eu lidava com documentos. E umas 3 ou 4 vezes ele perguntou sobre documentos, como que eu cuidava de documentos. E eu fui para casa e passou alguns dias, uma semana, uns 4, 5 dias, me ligaram lá do SESI. E quando me ligaram do SESI, que eu atendi, eu falei, vão me chamar.
vou mudar para Santo Antônio da Platina. Já estava fazendo planos, irmãos, de morar em Santo Antônio, levar e tal, aquela coisa toda. E aí ele me ligou e o moço perguntou assim: Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não deu falta de nada das suas coisas assim? Eu falei: não, está tudo bem, tudo tranquilo. Ele falou: você não sentiu falta de uma pasta sua? Aí eu lembrei da minha pasta, irmãos, de todos os meus diplomas. Os diplomas das faculdades, das pós-graduação. E eu tenho 2 pastinhas, irmãos. Sabe aquela pastinha que o pastor Takayama distribui, uma pretinha assim? Eu tinha 2 daquela, iguaizinhas, 2. Uma eu guardava esses documentos, e a outra eu guardava umas outras coisinhas do meu trabalho, da escola. Prova de aluno, essas coisas. Quando eu entro no carro, aquela pastinha está todo dia ali. Então eu não dei falta pela outra pasta. Para mim estava tudo ok. E aí então, ele me disse o seguinte: infelizmente, Paulo, você não foi classificado na entrevista. E aí eu entendi o porquê que ele perguntava tanto como que eu cuidava de documentos. Porque um camarada que deixa 3 diplomas das suas faculdades, 2 diplomas de pós-graduação, os outros cursos de preparação, e não deu falta deles, como é que um cara desse vai cuidar da documentação de uma escola, irmãos? E aí eu perdi a minha vaga. Fiquei triste, irmãos. Fiquei cabisbaixo. E aquilo se tornou um gigante na minha vida, porque eu fiquei bravo comigo mesmo. Eu fiquei bravo mesmo comigo. Eu falei: mas não pode, eu não podia agir dessa forma. Eu não podia perder uma oportunidade desta. E aí, meu irmão, eu estou em casa uma tarde. Meu telefone toca, uma tarde chuvosa. E eu fui lá no gabinete pastoral. E quando eu cheguei no gabinete pastoral, estava lá o prefeito da cidade. Eu nunca tinha tido contato com o prefeito da cidade, pessoalmente. Eu sabia quem era, já tinha visto, já tinha ido em cultos na igreja, mas eu nunca tinha conversado, dialogado com ele. Mas eu trabalhava junto com o vice-prefeito, dando aula. O vice-prefeito também é professor. E aí, amados, surgiu uma vaga na Secretaria da Habitação, Indústria e Comércio, para um cargo de confiança do prefeito. E o prefeito, numa reunião com a sua equipe, o vice-prefeito falou para o prefeito: eu conheço uma pessoa que dá certo aqui nesse lugar. Quem é? É um professor que trabalha comigo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e ele é professor junto comigo aqui na escola. Eu tenho certeza que ele dá certo nessa pasta. E aí o prefeito foi me convidar para assumir essa função, ganhar um salário maior do que eu ganharia no SESI, e estar todos os dias na minha casa, trabalhar das 8 às 5 da tarde, e poder servir na igreja, e poder glorificar o nome do Senhor, e ver um gigante deitado no chão, e eu cantando o hino da vitória, porque Deus foi comigo. Amados, Deus muda a situação, Deus muda a história, para que você seja beneficiado por Ele. Eu estou dizendo que hoje Deus está mudando vidas aqui, histórias. Deus está escrevendo uma história nova para pessoas aqui. Fique em pé comigo, por favor. Fique em pé. Eu quero abençoar a tua vida. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você recebeu uma promessa? Que você recebeu uma palavra? Que você recebeu uma orientação de Deus? Quanto tempo Deus falou contigo e parece que não se cumpre, parece que não dá certo, parece que não acontece, parece que as coisas não vão acontecer, mas o Senhor, através desta palavra, está dizendo: não importa quanto tempo faz, não importa quantos anos faz, importa é que você perseverou servindo ao Senhor, mesmo na prova, você passou cantando glórias ao Senhor. Mesmo no meio da luta, você continuou glorificando a Ele. E hoje, o Senhor me trouxe aqui para dizer que o teu tempo chegou. Se você crê nesta palavra,
eu quero que você venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Se esta palavra de alguma forma falou com você, somente se ela falou com você. Não vim aqui para fazer barulho, não vim para te emocionar, eu vim aqui para te abençoar. Se de alguma forma esta palavra entrou no teu coração e demonstrou para você que Deus é Deus de vitória, independentemente do tempo, você sai do teu lugar e vem aqui, porque a tua hora chegou em nome de Jesus. Chegou um tempo de Deus para a tua vida. Esta noite é noite de você crer que o Deus do impossível é o Deus que vai fazer uma obra maravilhosa, uma obra gloriosa, e você vai sair daqui com os seus gigantes derrotados. Se é na área da tua família, eu já estou vendo esse gigante cair por terra. Se é no teu casamento, ele está caindo por terra. Se é no teu trabalho, está caindo por terra. Se é na tua vida pessoal, Deus está entrando com providência. Seja em que área for da tua vida, ministerial, aonde for, que há um gigante, eu quero te dizer que há um Deus maior do que esse gigante. Aonde há aí um empecilho grande, há um Deus maior do que esse empecilho. Aonde há uma montanha, há um Deus que remove montanhas. Aonde tem o mar, tem um Deus que abre o mar. Aonde tem um deserto, tem um Deus que te dá coluna de fogo e te dá uma nuvem de glória para te guiar. Eu estou aqui para dizer para ti que ainda que seja dolorosa a experiência, Deus poderoso e maravilhoso, Ele está aqui hoje para mudar essa história, essa circunstância, em nome do Senhor Jesus. Assim, com os teus olhos fechados, coloque uma das tuas mãos sobre o teu peito, sobre o teu coração. Eu quero abençoar a tua vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu estou orando com essas vidas que vieram diante do teu altar, que acreditaram nesta palavra, Senhor, que quem persevera alcança vitória, que os gigantes serão expelidos da terra deles, a herança é deles, foi o Senhor quem prometeu a eles, foi o Senhor quem deu a eles, e o gigante não vai apossar-se daquilo que é por direito dos teus filhos, porque foi o Senhor quem entregou nas mãos deles. Pai, eu estou abençoando esses meus irmãos que estão agora crendo, orando junto comigo, por uma vitória, por um momento, Pai, em que eles estão crendo que está sendo mudada a circunstância, eles estão acreditando, ó Pai, que o Senhor está intervindo na história deles, está caindo por terra agora. Todo gigante cai por terra agora, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, recebe em nome de Jesus, recebe esta palavra em nome de Jesus, recebe a cura, recebe agora a saúde no teu corpo físico, no teu corpo espiritual, recebe agora em nome do Senhor uma resposta. Deus fala contigo, Deus abençoa a tua vida em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para ti é esta: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus para a tua vida é esta: que os homens disseram que não, mas Ele está dizendo que sim. Oh, pelo poder do nome e pelo poder que há no sangue, pelo poder da palavra, eu abençoo a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, querido, toma posse disso, guarda isso no teu coração e creia que esta noite é uma noite de antes e de depois, que esta noite é uma noite em que o Deus da providência, o Deus do qual você tem perseverado e não tem desistido, é o Deus que muda a tua história. Você sai daqui hoje com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte ao teu lugar, glorificando a Jesus, para a glória de Deus.